Gente, boa, esse vídeo é muito importante. A gente está fazendo essa pausa aqui no estudo do Apocalipse, que na verdade não é nenhuma pausa, porque esse vídeo vai complementar tudo aquilo que a gente vem estudando, todas as questões das estratégias de Satanás. Então é muito importante você assistir esse vídeo com muita atenção. Esse vídeo ele foi produzido por uma professora de hebraico chamada Sara. Ela é do canal Cultura Israel. Eu recomendo a você segui-la, acompanhar. Você vai aprender muita coisa. Dá para aprender bastante coisa de hebraico, ficar por dentro do que está acontecendo em Israel, da cultura também. Então eu indico muito o canal dela, então não deixa aí de seguir, de acompanhar. E ela faz uma tradução simultânea maravilhosa aí a respeito do pronunciamento de Benjamin Netanyahu na ONU, que aconteceu no final de setembro de 2023. E a gente vai dar uma analisada nesse vídeo. Então antes de a gente mostrar aí o vídeo com a tradução simultânea da Sara, da professora Sara, inscreva-se aí no canal, clica aí, você que não está inscrito, aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho você marca aí a opção todas. E não deixe também de curtir, de comentar, de compartilhar. Aliás, esse vídeo aqui, compartilha aí ao máximo. Não é possível você assistir esse vídeo e deixar isso passar. Presta atenção em cada detalhe, em cada palavra, cada detalhe do pronunciamento de Benjamin Netanyahu, aqui esse pronunciamento histórico, é um pronunciamento nunca dito antes. Ele mostra mapas, ele mostra a conjuntura, ele mostra todo o trabalho desde 1948, ele traz um panorama histórico de tudo que aconteceu desde que o povo de Israel chega ali. Ele vai mostrando esse pronunciamento, ele mostra a mudança, inclusive, em relação a um pronunciamento dele, muito semelhante a esse na própria ONU, há anos atrás, e que o povo olhou com desdém. Ele mesmo menciona isso no pronunciamento dele. Então ele fala nesse pronunciamento que agora a conjuntura atual, os líderes atuais estão olhando com um olhar completamente diferente. Então toda essa mudança de postura, querido, ela aponta exatamente para tudo aquilo que a gente vem analisando no livro de Apocalipse. Vocês vão observar nas falas de Benjamin Netanyahu tudo aquilo que a gente falou. Por exemplo, se você não assistiu, assista aí, está no nosso canal, Apocalipse capítulo 16, versículos do 1 até o 3. São dois vídeos que a gente fala, Apocalipse 16, 1 e 2, Apocalipse 16, versículo 3. Nesses vídeos a gente menciona também outros vídeos do canal. Então assiste os vídeos correspondentes aos adoradores da imagem, a imagem da besta. O que é a imagem da besta? É aquilo que a besta mostra, é aquilo que as pessoas veem. Então vocês vão ver no transcorrer aí do pronunciamento de Benjamin Netanyahu, ele falando em paz e segurança, exatamente como os textos que a gente deixou aqui na descrição, os textos bíblicos apontam. Jesus já alertou sobre isso. Há textos também do Antigo Testamento alertando sobre isso. Olha, quando começar a falar sobre paz e segurança, presta atenção nas coisas que estão acontecendo em Jerusalém, não perde os teus olhos. Quando falar em paz e segurança, sobrevirá dores, sobrevirá repentina aflição. Perceba que os acontecimentos, que esse pronunciamento de Benjamin Netanyahu foi quase que 15 dias, 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas, antes de toda aquela tragédia que ocorreu no dia 7 de outubro de 2023 com o grupo Hamas, e que está se desenrolando aí por muito tempo. A época desse vídeo aí, hoje são 26 de outubro, a guerra ainda está sem projeção, sem perspectiva ainda de terminar. Não sei no tempo que você está assistindo esse vídeo se a guerra já acabou ou não, mas hoje, 26 de outubro, a guerra está sem perspectiva ainda de terminar. Então repare que o pronunciamento de Benjamin Netanyahu foi muito anterior a isso, e a Bíblia já falou, quando começar a vir a respeito de paz. Se você for pesquisar, existe um homem chamado Jared Kushner, que é um homem que vem, ele é secretário americano, ele é genro de Donald Trump, e ele é o homem conhecido como aquele que tem um projeto para a construção do templo, que tem um projeto de paz. O próprio Benjamin Netanyahu, ele vem dizer que muitas pessoas tentaram anteriormente. Vai ter um outro vídeo aí que a gente está colocando aí do pronunciamento de Benjamin Netanyahu, apresentando Jared Kushner há 2 anos atrás, falando que muitos outros homens tentaram, mas nenhum foi igual a Jared Kushner, exatamente porque ele consegue atingir o âmago, o que realmente o povo de Israel e o povo palestino sente. Então ele vem atender a todas as necessidades, e com o projeto de reconstrução do templo, tudo aquilo que o livro do Apocalipse vem apontando e que a gente vem falando aqui. Então Benjamin Netanyahu fala inclusive sobre a inteligência artificial e como isso pode ser usado, querido, exatamente como
o anticristo vai usar e que a gente tem falado desde o capítulo 11 de Apocalipse. Se você não assistiu, assista todos os vídeos do nosso canal referente a Apocalipse capítulo 11 em diante. Todas as estratégias, todos os planos do diabo, eles estão muito concentrados e muito bem explícitos nesse pronunciamento, que parece até uma cena do filme Deixados para Trás, por exemplo, que a gente tem algumas divergências com relação a esse filme no aspecto da conversão após o arrebatamento, mas aquele aspecto ali daquela trama toda para a cúpula do anticristo, aquilo dali é muito bíblico e tem uma base bíblica muito grande, está muito de acordo com a conjuntura com o que a gente está vendo na atualidade. Então estou deixando esse vídeo, assista o vídeo aí, eu não vou interromper, eu já dei aqui as explicações, leia os textos bíblicos que estão aí na descrição, não deixa de ler os textos que estão aí na descrição desse vídeo e acompanha esse vídeo detalhadamente. Se for possível, volta um pouquinho para você tentar entender e preste atenção no seguinte, eu vou te dar esse alerta, cada detalhe importa, palavras, expressões pequenas de Benjamin Netanyahu são muito importantes, então não ignore pequenas palavras, pequenas expressões que ele fala nesse pronunciamento, porque isso é fundamental para toda a plataforma do anticristo e para o surgimento, para a contemplação, para a adoração e implementação final da ideologia da besta. Histórico, porque nunca na história da humanidade foram falados tantos pontos com relação à paz, plano de paz, ligação de países, ligação de Israel com os países ao seu redor. Cara, é muita coisa histórica ali que nunca antes a gente conseguiu imaginar. Então segue o vídeo aí com a tradução simultânea da professora Sara e mais para frente a gente vai colocar mais vídeos, porque com certeza esses vídeos e a própria guerra, esse pronunciamento e a própria guerra contra o Hamas ali, ela vai ter uma repercussão muito grande. Então, querido, que Deus te abençoe rica e abundantemente e fica aí com o pronunciamento de Benjamin Netanyahu. Esse discurso em específico não está em hebraico, está em inglês, mas de qualquer forma vocês vão entender perfeitamente tudo que foi dito nesse dia. Thank you, Mr. President. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, há mais de 3 milênios atrás, o nosso grande líder Moisés disse ao povo de Israel, povo que estava a ponto de entrar na Terra Prometida, ele disse que o povo veria 2 montes, um de frente para o outro, o Monte Gerizim, o local onde se proclamaria grandes bênçãos, e o Monte Ebal, o local de grande maldição. Moisés disse que o destino das pessoas seria determinado através das escolhas que eles fizessem entre a bênção e a maldição. Essa mesma escolha que ecoou por anos não somente para o povo de Israel, mas para toda a humanidade, nós estamos diante de tal escolha nos dias atuais, que vai determinar se desfrutaremos das bênçãos, esperança sem limites, ou sofreremos a maldição de uma terrível guerra do terrorismo e desespero. Da última vez que eu discursei nesse pódio, há 5 anos atrás, eu adverti sobre a tirania do Teherão. Eles têm sido nada mais que uma maldição para o seu próprio povo, para a região, para o mundo inteiro. Mas naquele dia, eu também falei sobre grandes bênçãos que eu vi no horizonte. Eis o que eu disse, abre aspas, a ameaça em comum causada pelo Irã aproximou Israel e muitos outros países árabes como nunca antes. Uma amizade que eu nunca havia visto antes.
Eu disse que o dia em breve chegaria que Israel seria capaz de experimentar paz além do Egito e a Jordânia, alcançando outros vizinhos árabes. Fechar aspas. Durante conferência com líderes mundiais, falei sobre o assunto que Israel e os países árabes compartilham de muitos interesses em comum. E eu acredito que esses interesses podem facilitar um romper para uma expansão da paz na nossa região. Obrigado. Vocês estão aplaudindo agora, mas naquele dia, muitos rejeitaram o meu otimismo. O pessimismo dessas pessoas estava baseado em poucas boas intenções e fracassos em selar a paz. Por que as boas intenções sempre se deparam com o fracasso? Porque elas estavam baseadas em uma ideia falsa. Tal ideia era que enquanto Israel não tivesse um acordo de paz com os palestinos, nenhum outro país normalizaria suas relações com Israel. Eu acredito na paz com os palestinos, mas também acredito que não devemos dar aos palestinos um veto sobre os tratados de paz com outros países árabes. Os palestinos podem ser muito beneficiados com uma paz mais ampla e eles devem ser parte desse processo, mas eles não devem ter um veto sobre esse processo. E eu também acredito que fazer a paz com mais países árabes, na verdade, vai aumentar as perspectivas de realizar a paz com a Palestina. Veja, os palestinos são apenas 2% do mundo árabe. Enquanto eles acreditarem que os outros 90% vão permanecer em um conflito com Israel, que essa grande massa, a maior parte do mundo árabe, pode eventualmente abater, destruir o Estado de Israel. Então, quando os palestinos verem que grande parte do mundo árabe se reconciliou com o Estado judeu, eles também estarão mais propensos a abandonar a fantasia de destruir Israel e finalmente abraçar uma caminhada de genuína paz com Israel. Durante anos, minhas tentativas de paz sempre foram rejeitadas pelos espertos. Bom, eles estavam errados. Sob a direção deles, não fizemos nenhum tratado de paz durante 25 anos, ou seja, quarto de século. Porém, em 2020, sob a direção que eu defendi, tentamos algo diferente e alcançamos um grande avanço. Alcançamos 4 tratados de paz, trabalhando junto com os Estados Unidos. Israel alcançou 4 tratados de paz em 4 meses, com 4 países árabes. Os Emirados Árabes, Bahrein, Sudão e Marrocos. Os acordos de Abraão foram um marco na história e hoje todos vemos as bênçãos desses acordos. Comércio e investimento com os nossos novos parceiros estão bombando. A nossa nação coopera com comércio, energia, água, agricultura, medicina, em tantas áreas. Cerca de 1 milhão de israelenses visitaram os Emirados Árabes nos últimos 3 anos. Todos os dias, israelenses economizam dinheiro para fazerem algo que não faziam durante 70 anos, voar sobre a Península Arábica para destinos no Golfo, nas Índias e além da Austrália. Os acordos de Abraão trouxeram outra mudança sem precedentes. Aproximou árabes e judeus. Não há dúvida. Os acordos de Abraão trouxeram uma nova era de paz. Mas eu acredito que isso ainda é a ponta de outro grande avanço. Uma paz histórica entre Israel e a Arábia Saudita. Essa paz percorrerá um caminho que irá acabar com o conflito árabe-israelense. Isso irá encorajar outros países árabes a normalizarem suas relações com Israel. Isso irá melhorar as perspectivas de paz com os palestinos, encorajar uma maior reconciliação entre o judaísmo e o Islã, entre Jerusalém e a Meca, entre os descendentes de Isaac e descendentes de Ismael. Tudo isso
Tudo isso são bênçãos grandiosas. 2 semanas atrás, vimos outra bênção já à vista. Na conferência do G20, o presidente Biden e o primeiro-ministro, líderes europeus e árabes anunciaram planos para um corredor de trem visionário que irá desde a Península Arábica até Israel. Irá conectar a Índia e Europa com conexões marítimas, conexões ferroviárias, gasodutos de energias, cabos de fibra ótica. A paz entre Israel e a Arábia Saudita verdadeiramente irá criar um novo Oriente Médio. Para entender a magnitude da transformação que nós estamos buscando, deixe-me mostrar um mapa do Oriente Médio em 1948, o ano que Israel foi estabelecida. Aqui está Israel em 1948. Um pequeno país isolado, rodeado por um mundo árabe hostil. Nos nossos primeiros 70 anos fizemos paz com o Egito e a Jordânia. E somente em 2020, através dos acordos de Abraão, selamos a paz com outros 4 países árabes. Agora, vejam o que acontece ao estabelecer a paz entre Israel e a Arábia Saudita. Todo o Oriente Médio muda. Derrubamos as paredes da inimizade, trazemos a possibilidade de paz e prosperidade para essa região. E também outra coisa. Há alguns anos atrás eu estive aqui com um marcador para mostrar uma maldição chamada Irã e suas armas nucleares. Mas hoje eu trago esse marcador para demonstrar uma grande bênção, a bênção de um novo Oriente Médio. Entre Israel, Arábia Saudita e outros vizinhos, não somente derrubaremos barreiras entre Israel e nossos vizinhos, construiremos um novo corredor de paz e prosperidade que conectará a Ásia através dos Emirados Árabes, Arábia Saudita, Jordânia e Israel para a Europa. Essa é uma mudança extraordinária, uma mudança monumental, outro marco na história. Agora que o círculo de paz se estende, eu acredito que um caminho real para uma paz genuína com os nossos vizinhos palestinos pode finalmente ser atingida. Mas existe uma condição que deve ser dita aqui. A paz só pode ser alcançada se for com base na verdade. Não pode ser baseada em mentiras. Não pode ser baseada no ódio contra o povo judeu. O líder palestino Mahmoud Abbas deve parar de espalhar os terríveis discursos antissemitas e conspiratórios contra o povo judeu e o Estado judeu. Isso deve parar para que a paz prevaleça. Os palestinos devem parar de espalhar o ódio contra os judeus e finalmente se reconciliar com o Estado judeu. Ao falar isso, não me refiro somente a reconhecer o Estado judeu, mas reconhecer o direito do povo judeu de ter sua casa em sua histórica terra natal, a terra de Israel. Deixem-me falar. O povo de Israel está ansiando essa paz. Eu anseio por essa paz. Eu estou comprometido de fazer tudo o que eu posso para superar essas barreiras, construir um futuro melhor para Israel e todos os nossos povos, todos os povos na nossa região. Os Estados Unidos são indispensáveis para esse esforço. E da mesma forma que alcançamos os acordos de Abraão sobre a liderança do presidente Trump, eu acredito que podemos alcançar paz com a Arábia Saudita sob a liderança do presidente Biden. Trabalhando em união com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, podemos desenhar um futuro de grande
Grandes bênçãos para todo o nosso povo. Vocês sabem, senhoras e senhores, que existe algo que não podemos esquecer. Que os fanáticos que governam o Irã farão de tudo que puderem para parar essa paz histórica. O Irã continua a gastar bilhões para fortalecer suas armas e continua a estender seus tentáculos no Oriente Médio, na Europa, Ásia e América do Sul e até na América do Norte. Eles até tentaram assassinar o secretário dos Estados Unidos da América e também tentaram eliminar o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Isso já diz tudo o que vocês devem saber sobre a natureza e as intenções assassinas do Irã. O Irã continua a ameaçar rotas marítimas internacionais. Para poder parar as ambições nucleares do Irã, essas políticas devem mudar, devem ser aplicadas sanções e, acima de tudo, enquanto eu estiver como primeiro-ministro de Israel, farei de tudo para impedir que o Irã consiga armas nucleares. Igualmente, devemos apoiar as mulheres e homens corajosos que desprezam esse regime, que anseiam por liberdade. É o povo do Irã e não seus opressores, que são verdadeiros parceiros para um futuro melhor. Senhoras e senhores, se o nosso futuro será uma bênção ou uma maldição, também vai depender de como nós lidamos com talvez o desenvolvimento mais significativo dos nossos dias atuais, o crescimento da inteligência artificial. A revolução da inteligência artificial está progredindo em uma velocidade acima da média. Por exemplo, levaram centenas de anos para a humanidade se acostumar com a revolução agrícola, décadas para se acostumar com a revolução industrial. Talvez levaremos poucos anos para nos acostumarmos com a revolução da inteligência artificial. Os desafios são muitos e estão diante de nós. A interrupção da democracia, a manipulação de mentes, o destino dos empregos, a proliferação do crime e a intervenção em todo o sistema que facilita a nossa vida moderna. E ainda mais perturbador é a potencial erupção das guerras causadas pela inteligência artificial, que podem atingir uma escala inimaginável. Máquinas que falam podem eventualmente controlar humanos ao invés de ser o oposto. As grandes nações do mundo, ainda que sejam competidoras, elas devem atentar para esses perigos. Devemos agir rápido e juntos. Devemos assegurar que a utopia da inteligência artificial não se torne uma distopia. Temos muito a ganhar. Imaginem finalmente decifrar o código genético, estender a vida humana por décadas e reduzir os distúrbios da velhice. Imagine a medicina mostrando para as pessoas, de acordo com sua composição genética, uma medicina preventiva que previna doenças antes mesmo delas aparecerem. Imaginem os robôs ajudando a cuidar dos idosos. Imaginem fim dos engarrafamentos, veículos nas autopistas, debaixo da terra, na terra e no ar. Imaginem personalizar a educação que cultivará um grande potencial na vida de cada indivíduo durante a sua vida. Imaginem um mundo com energia limpa, sem limites e recursos naturais para todas as nações. Imagine uma agricultura, indústrias automatizadas que acabarão com a fome global. Eu sei que isso soa como a música do John Lennon, mas isso tudo pode acontecer.
Com a inteligência artificial, podemos explorar os céus como nunca antes e levar a humanidade além do nosso planeta azul. Seja para o bem e para o mal, os desenvolvimentos da inteligência artificial serão conduzidos por vários países e o meu país Israel já está entre eles. Assim como as tecnologias revolucionárias israelenses proporcionaram ao mundo inovações de tirar o fôlego, eu acredito que a inteligência artificial desenvolvida por Israel novamente ajudará toda a humanidade. Eu convoco aos líderes mundiais para nos unirmos e desenhar as grandes mudanças diante de nós, porém fazê-lo com uma maneira responsável e ética. Nosso objetivo deve ser que a inteligência artificial traga mais liberdade, não menos que isso, evitar guerras e não iniciá-las, assegurar que as pessoas vivam mais tempo de maneira mais saudável, de maneira mais produtiva e ter uma vida mais pacífica. Isso está ao nosso alcance. Enquanto deslumbramos os poderes da inteligência artificial, vamos sempre lembrar o valor insubstituível da intuição humana. Vamos estimar, preservar a capacidade humana de empatia que nenhuma máquina pode substituir. Há milhares de anos, Moisés apresentou ao povo de Israel uma escolha que é universal e ultrapassa o tempo. É isso que eu digo a vocês, nesse dia, uma bênção e uma maldição. Que saibamos escolher com sabedoria a bênção e a maldição, entre a bênção e a maldição que está diante de nós. Vamos parar com a maldição Irã e as suas armas nucleares, retardar esses fanáticos e agressores. Vamos colocar diante de nós as bênçãos de um novo Oriente Médio que transformará a terra que antes era cheia de conflitos e caos em campos de prosperidade. Vamos evitar os contras da inteligência artificial, combinando as forças da inteligência humana com a das máquinas e assegurar um futuro brilhante para o nosso mundo, em nosso tempo e em nossa era e em todos os tempos. Obrigado. On behalf of the Assembly,